aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da Graça. Mas antes de orar por você, hoje eu queria compartilhar com você uma palavra que tem título Convertendo o coração dos pais aos filhos. Sabe, filho, uma das maiores e extraordinárias da palavra de Deus é que Deus é Pai, uma das maiores revelações. Hoje falamos nisso de forma comum. Até o ímpio se declaram filho de Deus. Mas foi uma grande revolução, a revelação que os discípulos fizeram que Deus é nosso Pai. Para entendermos essa revolução, temos que voltar um pouco no Velho Testamento. Naquele tempo, o povo de Israel celebrava muitas festas ao Senhor. A mais principal delas era o dia da expiação, o dia do perdão nacional, chamado de Yom Kippur. A cerimônia era mais solene e o sacerdote deveria seguir cuidadosamente todas as exigências do ritual. Caso contrário, seria morto diante de Deus. Ele deveria sacrificar um animal no altar do holocausto e depois levar o sangue até o Santo dos Santos. Antes, ele deveria fazer expiação por si mesmo, para que não morresse. Se você ler Levítico 16, verá constantemente o sacerdote sendo advertido para fazer tudo corretamente para que não morresse. Do ponto de vista de um judeu, daqueles dias, lidar com Deus era algo muito perigoso. O menor erro e poderiam morrer. Você consegue imaginar como as crianças viam tudo isso? Tudo parecia realmente assustador. No decorrer dos séculos, os sacerdotes foram desenvolvendo tradições para tomar o cuidado máximo durante a cerimônia. Nesse dia, por exemplo, o sumo sacerdote não podia dormir na noite anterior para não correr o risco de ter algum sonho impuro. Se isso acontecesse, ele se tornaria cerimonialmente impuro e poderia ser morto diante de Deus. No dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada na cintura para que, se acontecesse de morrer lá dentro, no Santo dos Santos, outros poderiam puxá-lo de volta. Quando ele voltava, acenava para a multidão que estava em silêncio, aguardando. Quando o povo via, irrompia em grande júbilo, porque Deus tinha aceitado o sacrifício do sumo sacerdote e os pecados da nação estavam perdoados por mais um ano. Todo judeu crescia vendo aquela cerimônia e pensando o quanto lidar com Deus era perigoso. Ninguém poderia chegar perto dele. Para nós hoje, parece uma coisa radioativa diante da qual precisamos tomar todas as precauções para não morrer. Mas um belo dia apareceu Jesus pregando na Galileia. Seus discípulos lhe pediram para que ensinasse a orar e ele disse: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estais no céu. Hoje, essa afirmação se tornou comum e corriqueira, mas certamente os discípulos ficaram maravilhados. Como assim? Eu posso chamar Jeová de Pai? E o Senhor ainda disse: eu quero lhe contar algumas coisas sobre o Pai. Ele cuida dos pequeninos pardais e veste lírios do campo, mas são vocês que ele ama de verdade. Aquilo é uma revelação revolucionária. Isso daria completamente a maneira das pessoas ir e lidar com Deus. Os fariseus não conseguiam entender essa verdade, porque até então ninguém havia chamado Deus de Pai. Os fariseus sabiam que chamá-lo de Pai era considerado do mesmo tipo que ele, da mesma natureza. A maior revelação do Novo Testamento é que Deus é o nosso Pai. Essa é a maior revelação. Sei que você pensa que a maior revelação
é que Ele é o nosso Salvador, mas Ele já era Salvador desde Êxodo do Egito, quando salvou seu povo do anjo da morte. Então você diz que a maior revelação é que Ele é o Senhor, mas Ele é o Senhor desde a eternidade. Contudo, Ele se tornou Pai no dia em que nasceu o primeiro filho, Jesus, o primogênito. Naquele dia, lá em Belém, Deus se tornou Pai. É maravilhoso ser filho, mas a grande alegria quando nos tornamos Pai. Se só quem conhece, só quem já é Pai, a alegria do nascimento de um filho. Jesus, de fato, não era filho de Maria. Maria só foi uma barriga de aluguel. Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Eu estou te falando tudo isso para mostrar o quanto o conceito de pai é importante na palavra de Deus. Quando falo de pai, evidentemente estou me referindo a pai e a mãe, mas principalmente ao pai. Não pense que é por acaso que o mundo exalta o amor da mãe, mas não são tão enfáticos quando falam do pai. Não é por menos. Quem são os que mais abusam dos filhos? É o pai. Não se ouve de mães violentando filhos, esmurrando, abusando de todas as formas. Mais frequentemente se ouve de um pai fazendo tudo isso. E o pai diz que vai comprar um cigarro e nunca mais volta para casa. É o pai alcoólatra que age como um monstro diante das crianças que urinam na roupa de tanto medo. Tudo isso faz parte de um grande projeto satânico. O inimigo quer destruir a imagem de pai dentro de cada um de nós. A sua imagem de Deus depende em grande medida da imagem que você tem dos seus pais. Eu não estou dizendo que Deus está limitado agora a relacionar conosco com base na imagem distorcida que os pais passaram para você. O Espírito Santo tem o poder de mudar a nossa mente, de converter o nosso coração aos nossos pais. Mas é indiscutível que um pai demente pode produzir muitas dificuldades em nosso relacionamento com Deus. Nossa tendência é proteger em Deus a quem não vemos, a imagem que vemos em nosso pai. Você já parou para se perguntar alguma vez por que precisamos ter pai e mãe? Do ponto de vista biológico, é fácil entender, pois todas as espécies de animais, o homem talvez seja uma das únicas que não pode sobreviver sozinho nos primeiros anos de vida. O homem não nasce já sabendo as habilidades básicas, mas todas elas terão que ser aprendidas. Alguém terá que ensinar tudo a ele. Durante talvez 15 ou 18 anos, será necessário um pai e uma mãe do seu lado para que possa se tornar um adulto normal. Deus queria que cada criança crescesse com a imagem apropriada de um pai, para que quando chegasse o momento certo, os pais lhe dissessem: eu estou aqui cuidando de você e você me chama de pai. Mas na verdade, eu sou um pai provisório, apenas por um tempo. Eu estou aqui cuidando de você, para que o seu verdadeiro pai, que é eterno, e que você saiba que se eu cuidei bem de você, ele cuidará melhor. Quando você fala dessa forma, uma criança, ela entende porque crianças precisam de imagem. Antes dos 7 anos, as crianças não fazem grande abstração. Para elas, o Pai do céu é muito parecido com o pai que ela conhece dentro da sua casa. Eu não estou aqui para culpar pai e mãe de coisa alguma, mas é preciso advertir de uma maneira ou de outra. Nós somos pais, os pais que vamos mostrar Deus Pai aos nossos filhos. Por isso, nessa hora, eu queria orar por você, que é pai, que é filho, que vai ser pai, para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te dê provisão na criação dos seus filhos. Pai, nessa hora, oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor que converta o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ó Deus, essas famílias que estão passando por lutas, por tribulações, muitos pais com raiva dos seus filhos, filhos com raiva dos pais, eu peço ao Senhor, eu peço ao Espírito Santo de Deus que trabalhe na vida desse homem, para que essa família seja restaurada,
para que essa comunhão seja ativada. Livra, Pai, de todo mal, livra da queda, da vergonha, livra, ó Deus, da mágoa, do ressentimento. Que haja paz nessa casa, que haja paz no meio dessa família. Nós oramos para que haja restauração, para que haja restituição, que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converta ao coração dos pais, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Conto com você. Deus abençoe, em nome de Jesus.